Podemos ficar sentados, irmãos. Paz do Senhor a todos, boa tarde. É sempre um privilégio estar na casa de Deus e espero que os irmãos tenham tido uma boa transição de 2013 para 2014 e que em 2014 Deus possa abençoar as vossas vidas de uma forma poderosa. E o que nós acabamos de cantar aqui neste momento possa ser uma realidade nas nossas vidas, cada dia mais. Sermos cheios da presença de Deus, sermos cheios do seu Espírito, dia após dia. Amém? Quantos querem isso? Diariamente, a cada dia das nossas vidas, nós sermos cheios da presença, do gozo, do amor de Deus. Amém? E nesta noite, eu como estamos nesta altura de festas, pensei falar e veio alguma coisa aqui à minha mente falar. Vou falar de uma receita. Portanto, aí as irmãs com dotes culinários e os irmãos todos vão apontar aqui esta receita. Não é que seja eu a dar, mas é uma receita que nos vai fazer este ano 2014 muito melhor do que o que 2013 foi. Amém? Vai ser, se nós aplicarmos, e começando por mim, se nós aplicarmos isto às nossas vidas, eu acredito que Deus vai operar grandemente em nós. Vai haver, de certeza, um crescimento muito grande nas nossas vidas e Deus vai trabalhar connosco. E gostava de utilizar também para esta meditação, estes breves pensamentos, uma personagem da Bíblia que para mim foi e é um dos grandes exemplos, para além de Jesus, a personagem, a pessoa central de toda a Bíblia, foi o apóstolo Paulo. E nós vemos em Paulo um guerreiro, um lutador, e alguém que não baixava os braços face às adversidades que muitas vezes tinha na vida. Prisões, de dificuldades, de lutas. Nós minimamente conhecemos a história da vida de Paulo e sabemos as provações com que ele teve de enfrentar. E nós hoje vamos ver que Paulo era uma pessoa guiada por Deus. Ele, assim, talvez tenha sido um dos cristãos mais dinâmicos que nós podemos encontrar na Bíblia. Alguém que não estava parado, que não se limitava, não ficava limitado pelas dificuldades que tinha na sua vida. E então nós vamos abordar um pouco sobre isso. E vendo também que Paulo era uma pessoa bem-sucedida na sua vida cristã. É assim, as pessoas não nascem, ele não nasceu um campeão, não nasceu uma pessoa já por si lutadora, guerreira, mas foi uma pessoa que foi a cada dia aperfeiçoando, a cada dia lutando e melhorando naquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Esta receitazinha que queria falar nesta noite tem 3 palavras, e estas 3 palavras são capazes de modificar, como disse, este ano e as nossas vidas neste ano agora que entra. Que são propósito, atitude e motivação. Será que os irmãos conseguem repetir? Propósito, atitude e motivação. Agora sem eu dizer. Amém. Amém. Então vamos abrir em Filipenses no capítulo 3 e vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Eu acredito que estas 3 palavras, bem aplicadas na nossa vida, podem fazer uma grande diferença. Amém? Os irmãos creem nisso? Estas 3 palavras, aplicadas na nossa vida, podem mudar muita coisa. Podem transformar muitas situações. Então, vamos ler Filipenses 3, do versículo 10 ao versículo 14. E diz assim: para conhecê-lo, Cristo, e à virtude da sua ressurreição
e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o fui, também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Analisemos em primeiro lugar o propósito de Paulo. O propósito de Paulo era o quê? Era conhecer Deus. Amém? O propósito de Paulo era conhecer Deus. E nós vemos que este propósito está expresso aqui logo neste versículo, no versículo 10. Para conhecê-lo. Conhecer Cristo. Cada vez mais nós precisamos de conhecer Cristo. Nós precisamos ter uma relação íntima com Ele. Nós precisamos nos chegar cada vez mais a Ele. Eu sei que muitas coisas às vezes nos impedem disso, mas nós temos que ter o propósito na nossa vida, tal qual como Paulo tinha, de nós prosseguirmos em conhecer Jesus, em conhecer Cristo cada vez mais, cada dia mais. E em todo o tempo eu acredito que Paulo procurava e buscava essa situação, esse propósito, que era conhecer Deus. Amém? Ele possuía um desejo tão profundo, não era simplesmente algo que ele pretendia conhecer só para juntar ao seu currículo, digamos assim, mas ele queria e ansiava e desejava conhecer intimamente Jesus. E isso é o que nós precisamos neste ano. Cada vez mais colocar este propósito na nossa vida de conhecer Cristo, de conhecer Jesus. Nós podemos ver que o propósito de Paulo era exatamente o mesmo que David. O propósito de David. Se nós lermos no Salmo 42, no versículo 1, diz que como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? David estava dizendo que, com estas palavras, estava dizendo que queria conhecer mais de Deus, queria conhecer mais de Jesus, queria conhecer mais do seu Criador. Amém? E que neste ano, como já disse, que nós possamos colocar este propósito nas nossas vidas, conhecer mais e mais. Porque é assim, nós podemos estar na igreja, sermos convertidos há tantos anos, ou há pouco tempo, mas muitas vezes nós fiamos um pouco no nosso tempo de crente. Somos crentes há 2 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos, e muitas vezes não conhecemos Deus como deveríamos conhecer. Pode acontecer essa situação, que nós possamos pôr esse propósito nas nossas vidas, conhecer cada dia mais Deus. O quadro que Paulo nos oferece em Filipenses 3 é de alguém que está numa caminhada, como um corredor, numa corrida. Os seus olhos estão fixos nesse propósito, nesse alvo, e todas esta energia que Paulo tinha, esta dinâmica que Paulo tinha, era unicamente ter um propósito de contemplar a glória de Deus, de contemplar a presença de Deus, contemplar as maravilhas que Deus ia fazer. E isso era algo que não deixava Paulo ficar parado perante as situações e as lutas que ele vinha. Ele mantinha, que vinha à sua vida. Ele mantinha o propósito de a cada dia prosseguir e conhecer Cristo. Que este possa ser o nosso propósito, irmãos. Amém? Será que nós podemos colocar este propósito neste ano? Eu quero como objetivo, propósito deste ano, conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de Deus. Deus não é algo que nós possamos limitar a uma distância, a um tamanho que nós damos a volta, por exemplo, à Bíblia, podemos ler de capa a capa
e terminamos e dizemos que conhecemos a Bíblia, mas com Deus não. Com Deus é algo que é impossível nós conhecermos na plenitude. Mas nós queremos conhecer mais. Amém? Porque Ele tem mais para nos dar, Ele tem mais para nos conceder. Então precisamos de batalhar nisso. Outra palavra que nós falamos é atitude. Atitude. As atitudes são extremamente importantes, são muito importantes. Sabem porquê? Porque quando nós tomamos uma atitude, essa atitude determina uma ação. Quando, por exemplo, nós, amanhã de manhã, nós teremos que ir para a escola, os que andam na escola, outros vão ter que ir trabalhar, outros vão ter o dia ocupado com outras situações, mas nós vamos ter que tomar essa atitude, amanhã nos levantarmos, ir para o nosso trabalho, e essa atitude vai causar uma ação, que é irmos trabalhar, irmos para a escola. E assim, nós também podemos aprender aqui neste texto, em Filipenses 3, que é preciso uma atitude de fé, tal qual como Paulo teve. E nós vamos ver essas atitudes de fé. No versículo 8 diz assim, simplesmente uma frase, que eu possa ganhar a Cristo. Amém? Outra frase no versículo 10, que eu possa conhecê-lo. Outra frase aqui no versículo 12, prossigo para alcançar. Outra frase aqui no versículo 13, esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo. Será que nós estamos a conseguir ver a atitude de Paulo, a tomada de atitude de Paulo para uma ação que ele ia tomar? Ou seja, ele estava aqui a dizer que são frases que nos inspiram, são frases que nós vemos que a atitude de Paulo não era uma atitude de ficar parado, mas uma atitude de tomar uma ação, de prosseguir, de andar para a frente, de não se limitar a ficar parado. E nós precisamos, cada dia mais, que as nossas atitudes produzam uma ação. Amém? Não só dizer que nós queremos conhecer Cristo, mas lutar, tomar essa atitude para que nós o possamos conhecer cada dia mais. Não só uma atitude de querermos, de pensarmos que era tão bom nós sermos cheios da presença de Deus a cada domingo que estamos aqui juntos, mas por que não lutar para isso, para que isso aconteça? Lutar diariamente na nossa casa, termos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, para que também Deus possa trabalhar nas nossas vidas e nós não ficarmos parados. Porque eu acredito que quando a presença de Deus enche as nossas vidas, dificilmente nós ficaremos parados. Amém? Quando o gozo, quando a alegria de Deus enche os nossos corações, é impossível nós ficarmos parados. É impossível nós não declararmos aos outros a grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Então que nós possamos ter estas atitudes de fé. Apesar de nós vivermos num mundo que muitas vezes tenta fracassar a nossa fé, tenta condicionar a nossa fé, que nós possamos olhar para estas palavras de Paulo e vermos que ter uma atitude de fé, ter uma atitude proativa, é algo que é muito importante para a nossa vida. É algo que é muito importante para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. E nós às vezes podemos perguntar como é que pode alguém ser tão otimista olhando para estes cenários. Muitas vezes quando olho para dentro de mim e olho às vezes para as dificuldades, acontece às vezes ficar desencorajado e ficar
sem forças. Nunca aconteceu isso com os irmãos? Às vezes. Às vezes nós olhamos para dentro de nós e parece que estamos isolados, estamos sozinhos e parece que às vezes vão as forças abaixo. Quando nós olhamos para todo este mundo à nossa volta, nós vemos tanta situação difícil, tanta confusão muitas vezes que também nos leva a desanimar. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós encontramos uma razão para ter esperança e para ter otimismo e olhar as coisas de uma forma diferente. Amém? Que nós possamos cada dia mais olhar para Jesus Cristo, para que as nossas atitudes possam provocar ações e possamos encarar as coisas com outra perspectiva. Não como o mundo encara, com as dificuldades, com todos os problemas, mas com uma atitude de esperança. Amém? A Bíblia ensina-nos que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. E o conselho das Escrituras é: olhai para Jesus, olhai para cima. Precisamos de olhar para cima cada dia mais. Amém? Eu preciso cada dia mais. E acredito que todos os irmãos aqui precisam e desejam isso. Olhar cada dia mais para cima. Não para ver se o sol brilha ou se as nuvens estão no ar, mas este olhar para cima é no sentido espiritual. É olharmos para Jesus, dependermos de Jesus em toda a situação, para toda a situação da nossa vida. Reparem uma coisa. Quando Paulo escreveu em Filipenses 4:4, aquela célebre passagem que todos nós sabemos de cor: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo estava a passar uma grande dificuldade. Paulo estava preso, estava a passar algo na sua vida que poderia o deixar sem forças, poderia o deixar sem motivação, e se calhar a atitude que eu tomaria no lugar dele, se calhar era lamentar-me e não andar para a frente, e não olhar para a frente, não olhar para aquilo que Deus terá e tem para nós. E que a nossa fé provoca uma atitude e uma ação que nos leva à vitória. Amém? Que nos leve à conquista. Que nos leve à vitória que temos em Cristo Jesus. Amém? A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase: esquecendo as coisas que ficam para trás. Nós também precisamos de muitas vezes esquecer aquilo que ficou para trás. Aquilo que Deus já perdoou, muitas vezes precisam ficar esquecidas lá para trás. E infelizmente essas coisas muitas vezes não ficam lá para trás e continuam de braço dado connosco. E muitas vezes impedem e pesam na nossa vida e não nos deixam avançar. Irmãos, que nós possamos esquecer realmente aquilo que já ficou para trás, aquilo que fizemos de errado e que Deus já perdoou, e muitas vezes nós carregamos isso e isso não nos deixa avançar. Amém? Que neste novo ano nós possamos tomar essa atitude, deixar coisas que não interessam para trás, coisas que já estão resolvidas para trás. Nos últimos tempos nós vemos muitos anúncios na televisão que nos falam de produtos que nos ajudam a ter boa memória. Mas às vezes nós temos que esquecer algumas coisas das nossas vidas. Aquilo que Jesus já perdoou, que Deus já perdoou, não deve nos embaraçar na nossa caminhada. Amém? Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas na sua experiência cristã simplesmente porque nunca aprenderam a esquecer. Muitas pessoas, muitas vezes, se desviam do caminho de Deus, se desviam de Deus, porque não aprenderam que precisavam esquecer certas coisas da sua vida passada. Precisamos esquecer, precisamos
esquecer o nosso pecado passado, confessado e abandonado. Precisamos esquecer as nossas falhas. Precisamos esquecer as nossas tristezas e buscar a alegria em Jesus. Amém? Já falamos do propósito, já falamos da atitude, a motivação. No versículo 14 de Filipenses 3 diz que prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos isto, a expressão prossigo dá-nos a entender que a vida cristã não é um momento que acontece, não é um culto que nós vimos, mas é uma caminhada. Quando nós falamos em prosseguir, estamos a falar de um caminho a percorrer e que nós estamos lá, nesse caminho. E esse caminho, essa vida cristã que nós queremos levar, tem que ser com disciplina e com determinação. Amém? Se nós não formos determinados e focados num objetivo, dificilmente nós vamos atingir. E este objetivo que todos nós temos é um dia estarmos na glória com Deus. Será que temos todos esse objetivo? Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Só que para isso nós temos de ser determinados. Nós temos que ser disciplinados na nossa vida cristã. E quando eu digo disciplinados, não entendam como obrigação, ou como regra, ou como algo que temos que fazer, porque senão... Não, mas disciplina é sermos rigorosos com as coisas que são de Deus. Não fazendo de mau grado, mas de boa vontade. Amém? Porque nós sabemos que o jugo que Jesus nos apresenta é um jugo suave e leve. Amém? E nós temos que cada dia mais nos mentalizar disso. A expressão prossigo também está ligada com a energia, com atividade. E nós vemos que, por exemplo, os atletas, num corredor, quando tem algo em mente, quando tem o objetivo de atingir o prémio, primeiro lugar, ele vai correr e vai utilizar toda a sua energia, e vai utilizar todo o seu empenho, e vai utilizar tudo aquilo que ele pode dar para chegar lá. Amém? E que cada um de nós possa dar o que tem de melhor a Deus. Que aquilo que nós dermos a Deus não seja o resto do nosso tempo, o resto da nossa vida, mas que nós possamos dar a Deus o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa força, possamos correr esta corrida com empenho. Amém? Com empenho, com determinação, porque o prémio que está à nossa espera é uma coisa grandiosa. Grandiosa mesmo. Amém? A vida cristã envolve ação, envolve obras. Nós fomos salvos pela graça, mas devemos nos lembrar que fomos criados também para as obras, para praticarmos boas obras. Em Efésios 2:10 nós vimos que porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. O verdadeiro cristianismo, como disse, requer disciplina, determinação, assim como um corredor que não é disciplinado, como alguém que não treina e quer entrar numa corrida, dificilmente se sairá bem. Nós vemos que os grandes atletas de alta competição, eles treinam bastante. Não aparecem só lá no dia do jogo para fazer o jogo e vão-se embora para casa, mas levaram a semana toda a treinar, levaram a semana toda a se esforçar para conseguirem conquistar um lugar numa equipa e vencerem, porque esse é o objetivo, é ganhar e não perder. E que nós possamos
possamos a cada dia disciplinar a nossa vida e determinar, porque o nosso objetivo é grande, como já disse. A motivação de Paulo está no versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Filipenses 3 também enfatiza que Paulo viveu na esperança deste grande evento futuro. Da mesma forma com que nós esperamos um dia estar na glória com Deus, já Paulo queria isso e esperava isso com grande fervor, com grande dedicação. Ele ansiava pela vinda do Salvador, de Jesus, e esta era uma das motivações da sua vida. Amém? Que possa ser também uma motivação para nós. Sabermos que Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. E nós precisamos estar motivados para isso. Porque quando Jesus voltar, Ele nos vai levar para junto dEle. E esse é o prémio pelo qual nós lutamos. E esta são as 3 palavras que eu gostava que todos nós, e quando eu digo todos nós, estou-me a incluir também, porque estou aqui com os irmãos e somos irmãos, é termos na nossa vida neste ano estas 3 palavrinhas: propósito, atitude e motivação. Amém? Propósito, atitude e motivação. Será que este ano estaremos dispostos a colocar nas nossas vidas o propósito de nos chegarmos mais a Deus? Eu acredito que tendo esta atitude guerreira, esta atitude e tendo a motivação de nós estarmos na glória com Deus, eu espero que isso possa trabalhar em nós de uma maneira tal em que nós, neste ano, possamos ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. Amém? É o meu desejo, irmãos. É o meu desejo. Para que esta igreja possa crescer cada vez mais. Possa, quando nós vimos esta casa possa abanar com a presença de Deus nas nossas vidas. É o meu desejo. E para a minha vida, para a vida dos irmãos, e eu oro para que isso possa acontecer. Amém? Propósito, atitude e motivação. Amém? Podemos ficar em pé, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus, muito obrigado pela Tua presença. Eu acredito, Senhor, que Tu estás falando aos nossos corações. Senhor, e estas palavras, Senhor, que foram aqui apresentadas, Senhor, possam fazer parte do nosso dicionário para este ano, Senhor. Termos como propósito cada dia mais nos chegarmos a Ti. Termos como propósito cada dia mais conhecer-Te, Pai. Senhor, e que a nossa atitude, Pai, possa ser uma atitude de atividade, possa produzir ação nas nossas palavras. Senhor, nós não queremos só ficar por palavras de desejar-Te conhecer, mas queremos, Senhor, fazer para que isso aconteça, Pai. Nós queremos a cada dia mais buscar a Tua presença. Nós queremos, Senhor, a cada dia mais ler a Tua palavra. Nós queremos a cada dia mais ter um relacionamento contigo, Pai. Pai, Senhor, esta motivação que nós temos de um dia estar contigo na glória, possa realmente arder em nossos corações, Pai. Possa, Senhor, realmente arder nas nossas vidas, Pai. Possa, Senhor, provocar em nós, Senhor, uma alegria, um gozo, Pai. E que possamos, Senhor, testemunhar esse gozo, esta alegria aos outros que estão lá fora. Deus, fala às nossas vidas e que este ano, Senhor, possa ficar marcado nos nossos corações como um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de milagres. Senhor, nós acreditamos, Pai, que Tu vais operar e vais fazer. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Amém.